Então, bom dia mais uma vez, senhores deputados. Eu dava as boas-vindas à APN, a Rede Europeia Antipobreza, dava-vos as boas-vindas. Isto é uma audiência conjunta da Comissão de Trabalho e da Comissão de Saúde e, por isso, temos connosco, penso que a doutora Joaquina Madeira, sou eu, a doutora Joaquina Castelão, a doutora Paula Deus e a doutora Maria José Guerreiro, que representam estas organizações. Nós vamos dar início a esta audiência, que foi solicitada, portanto, como disse, temos deputados da Comissão de Saúde e da Comissão de Trabalho. Esta tem um modelo que é uma apresentação inicial da vossa parte, que dividem como quiserem 10 minutos, e depois terão a palavra aos partidos políticos aqui representados, que já está o Partido Social Democrata, o Partido Socialista, o Partido Chega. Os demais partidos não estão neste momento presentes nem representados, mas poderão ainda vir a fazê-lo. E então, sem mais demoras, eu dava a palavra à Associação para fazer a vossa exposição inicial. Façam favor. Sim. Então, muito obrigada por esta oportunidade. Cumprimento todos vós e cada um de vós por nos proporcionar esta oportunidade de estarmos convosco, enfim, que transmitirmos as nossas preocupações, mas também as nossas visões e propostas sobre o problema que é um problema crescente nas sociedades em geral, e Portugal não escapa, naturalmente, que é o problema da saúde mental. Por outro lado, dizer-vos que a Rede Europeia Antipobreza é uma organização da sociedade civil, da economia social, que muitos de vós conhecem certamente, que tem uma causa desde há 33 anos, praticamente desde que nós aderimos à CEE, então CEE, que é uma causa utópica, mas pelo sonho é que vamos, não é? Como diz o poeta, de erradicação da pobreza em Portugal. O que tem sido difícil, como todos saberão, ainda agora no dia 17 tivemos o nosso Dia Mundial para a Erradicação da Pobreza e as taxas da pobreza não estão a baixar, apesar, enfim, de algumas iniciativas nacionais e europeias que têm esse objetivo como de grande alcance. A nossa reflexão é feita no sentido de que a pobreza e a exclusão social formam um ciclo negativo e desigual, de que as pessoas mais atingidas pelos problemas do foro mental são as pessoas que se encontram em situação mais grave de pobreza e exclusão social. Tem a demonstração científica que assim o diz. E, por outro lado, os problemas de saúde mental, pelas consequências de perda de trabalho, de disfuncionalidade nas relações sociais, de perda de direitos sociais, facilmente caem na pobreza. Portanto, há aqui um ciclo de causalidade, causa e efeito entre pobreza e doença mental, a vários níveis, mais grave ou menos grave. Ora bem, nós temos, a APN tem em todo o país um técnico por distrito que, de alguma maneira, trabalha em parceria sistemática com várias instituições e temos aqui a responsável pelo Maria José, pelo núcleo de Évora, que foi abordada pelas instituições, que são muitas delas nossas associadas e não só de Évora, apresentando este problema grave de acesso, aos serviços da rede de cuidados continuados integrados de saúde mental. Portanto, estamos a falar de uma medida de política, não é? Que está estabelecida e que determina a instalação e o desenvolvimento de unidades, tendo em vista a reabilitação e a inclusão
de crianças, jovens, adultos com doença mental, que é da responsabilidade primeira das organizações da sociedade civil, mas através de protocolos que estabelecem com a saúde e a segurança social, por aí vem o nome de integrado. Portanto, a saúde e a segurança social são quem apoia financeiramente ou de outras formas o desenvolvimento desta rede. Portanto, esta rede é subsequente aos serviços de saúde mental, da área do Serviço Nacional de Saúde. É quando as pessoas estão naturalmente já estabilizadas, têm condições de estar na sua comunidade, mas continuam a precisar de apoio. De apoio a vários níveis, depende da gravidade da situação. E então iriam para estes serviços ditos de reabilitação psicossocial e terapêutico. Só que estes serviços que já há muitos anos foi estabelecida a sua criação, têm um desenvolvimento muito limitado. E, portanto, temos no país, em geral, os concelhos, muito poucas unidades, quer de ambulatório, quer de internamento, para pessoas adultas e crianças, para poder, naturalmente, prosseguir com o seu processo de reabilitação. Como devem imaginar, as famílias confrontam-se com este grave problema, que é ter uma pessoa de saúde mental sem ter os devidos serviços terapêuticos e de apoio psicossocial necessários para a sua reabilitação e sua integração. Portanto, temos aqui duas ilustres organizações, ou representantes de organizações da sociedade civil, familiarmente, que está um trabalho mais desenvolvido ao nível dos adultos, mas também das crianças, e a organização de Évora, que é a organização Chão de Meninos, amigos de famílias e crianças, que está sediada em Évora, que se recebem, naturalmente, estão em contacto direto, estão ao nível direto, com as famílias e os adultos que sofrem deste problema e para as quais, naturalmente, agravam a situação das famílias dramaticamente, por não verem nenhum tipo de apoio a este nível. Sabendo, portanto, que há uma rede, a tal rede, que é a tal medida de política de cuidados continuados integrados à saúde mental, mas que são insuficientes para a acessibilidade normal de um serviço que é essencial à vida. Portanto, o que vimos aqui trazer, e passo de imediato a palavra à doutora Joaquina Castelão, é dizer-vos que vimos solicitar o vosso apoio, a vossa compreensão e o que estiver ao vosso alcance para compreender este problema e para poder fazer, enfim, como representantes da nação e do povo, um trabalho de pressão relativamente à criação de serviços, neste caso de caráter internamento ou de apoio social, que está previsto nesta rede e que neste momento tem um desenvolvimento quase abaixo de zero. Não digo para as crianças, há pouquíssimo, à volta de 100 crianças estão abrangidas por os serviços existentes. Os adultos têm, entre unidades de internamento e socioocupacional, à volta de 1.200. Portanto, isto é muito insuficiente e há que rever, do nosso ponto de vista, a legislação que cria estas unidades e o funcionamento desta rede, tanto ao nível da iniciativa para o desenvolvimento destas respostas pela sociedade civil, quer ao nível da organização, quer ao nível da governança e também do funcionamento. Portanto, dito isto, eu passava a palavra para, naturalmente, objetivar melhor a situação da rede à doutora Joaquina Castelão. Bom dia, muito obrigada a todos, aos excelentíssimos senhores presidentes do Grupo de Trabalho e das duas comissões. Foi ótimo realmente nós conseguirmos esta audiência conjunta do Grupo de Trabalho da Comissão de Saúde e também da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, porque efetivamente a matéria que aqui trazemos é respeitante precisamente a estas duas áreas de intervenção na saúde. Como a doutora Maria Joaquina, temos o mesmo nome, não é bem, mas pronto. A nossa questão centra-se realmente no processo de reabilitação psicossocial na comunidade, crianças, jovens e adultos com doença mental.
Nós temos realmente uma resposta que foi criada em 2006 para a rede geral dos cuidados continuados, mas para a rede dos cuidados continuados integrados de saúde mental, o primeiro diploma surge em 2010. Fazia aqui um pequeno à parte. Nós temos uma apresentação que não foi realmente possível passar, mas que poderemos fazer chegar às excelentíssimas grupos de trabalho e comissão, que eu penso que acho que é consolidar aquilo que vamos dizer, porque compreendo que da parte da assistência estar a ouvir só sem visualizar, não, digamos assim, não será tão bem entendido. Temos também aqui alguns documentos, nomeadamente o diagnóstico das potencialidades e desafios da saúde mental. Entretanto, a legislação desde 2010 foi sendo melhorada, readaptada, e vários diplomas saíram sobre a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados de Saúde Mental, okay? Que está integrada na rede geral, mas que tem uma especificidade à parte. Essa legislação continua em vigor até aos dias de hoje. Eu não vou amansá-los nem cansá-los a identificar e a ler os diplomas, porque eles são muitos, e, efetivamente, resumindo e concluindo o que é que nós entendemos e temos defendido, não de hoje, mas de há alguns anos a esta parte. Recordo que, por exemplo, a Familiarmente, em 2016, lançou uma petição que foi aprovada e resultou numa resolução da Assembleia da República 2012 de julho de 2017, que fazia um conjunto de recomendações ao Governo para, precisamente, implementar e desenvolver várias medidas e programas no âmbito da saúde mental. Efetivamente, no que diz respeito à reforma da saúde mental dos cuidados especializados de saúde, ela está em andamento, foi aprovado por o Decreto-Lei 113 de 2021, está em andamento, mas de uma forma um pouco lenta, porque efetivamente é necessário desenvolver e disseminar as equipas comunitárias de saúde mental, os serviços locais e, acima de tudo, as medidas respeitantes ao PRR na área da reforma da saúde mental. Mas, centrando-nos aqui no objeto principal de hoje, que tem a ver com os cuidados continuados integrados de saúde mental, nós deixávamos aqui alguns alertas e desafios também aos senhores deputados. E é muito importante que haja realmente uma atenção e um cuidado sobre esta matéria, não só pela quantidade de legislação que foi saindo ao longo destes 13, 14 anos, também pela dificuldade que as instituições da sociedade civil, que são as IPSS, que desenvolvem estas medidas, dado que estas medidas não são desenvolvidas pelo Serviço Nacional de Saúde, ou seja, dentro dos hospitais ou pelas unidades locais de saúde mental e equipas comunitárias, são realmente por instituições IPSS que fazem aceitam esta tarefa. Porque eu vou só mencionar as áreas em que entendemos que é importante uma revisão. E estamos disponíveis para colaborar com os senhores deputados nessa matéria, no que diz respeito à experiência que temos, eu enquanto familiar e também como Presidente da Familiarmente desde maio de 2015. Primeiro que tudo, tem a ver com a coordenação nacional da própria rede. É necessário realmente aprimorar e melhorar a articulação entre o Ministério da Saúde, o Ministério do Trabalho e Segurança Social, porque esta rede tem uma dupla coordenação. Tem o coordenador da área da saúde, que é um dos elementos da Comissão Executiva, esta legislação já vem de trás, e tem um elemento da Segurança Social, também indicado pelo Instituto de Segurança Social. E, por outro lado, não temos na equação o Ministério da Saúde no que diz respeito à Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental, nesta equação, que deveria estar também. Porquê? Porque são os serviços locais de saúde mental responsáveis pela referenciação das crianças e dos adultos para as respectivas respostas. Portanto, na nossa entender, não tem muita lógica que não esteja, digamos assim, envolvida no processo de governação. A reformulação da legislação geral, por causa do modelo de organização, do modelo de financiamento, a articulação entre os ministérios, o licenciamento das instalações e dos equipamentos para as respostas da saúde mental, não tem lógica que a Segurança Social exija que, por exemplo, uma residência de apoio moderado para adultos ou para a infância e a adolescência na área da saúde mental tenha oxigênio à cabeceira da cama. Porque a reabilitação destas pessoas não é, digamos assim, sinónimo de internamento hospitalar e de cuidados intensivos. É muito importante. A referenciação feita pelas equipas de saúde mental
da infância e adolescência dos adultos tem que ser realmente também agilizada. Não pode acontecer que uma pessoa, uma criança ou um adulto que precise de uma resposta esteja sinalizada pelo Serviço Local de Saúde Mental e depois fique 6 meses a 1 ano à espera de ser integrado. Isto não acontece em nenhuma área da saúde e não deve acontecer na área da saúde mental. O processo não deve ser interrompido. Ok. Paramos? Não. Sim, se calhar temos que... Paramos. Temos que parar. Não, mas eu já agora falava na tua participação. Eu peço desculpa aos meus colegas deputados. Eu peço desculpa, eu ia embalada. Dada a importância do tema, eu não quis interromper o raciocínio, mas já vamos, de facto, com 13 minutos e já quase 14 minutos. Eu ia pedir, eu não queria interromper, portanto, vou dar a palavra agora aos meus colegas deputados e depois, no final, teriam mais, não 10 minutos, mais 10 minutos. Pronto, eu não, os meus colegas assim o permitirem. E passamos, eu não anunciei de manhã. Peço desculpa que juntou-se a nós a representante do Bloco de Esquerda, a deputada Marisa Matias, e está também connosco na mesa a coordenadora do Grupo de Trabalho da Saúde, Ana Oliveira, a quem eu peço desculpa que não fiz referência no início. Dávamos agora a palavra aos partidos políticos aqui representados e começava pelo PSD, a deputada Paula Margarido. Faz favor. Ora, muito bom dia. Antes de mais, apresentar cumprimentos em nome do Grupo Parlamentar do PSD e porque é importante conhecermos as pessoas, à Sra. Doutora Joaquina Madeira, a Sra. Doutora Joaquina Castelão, a Doutora Paula Deus e a Doutora Maria José. Agradecer-vos penhoradamente todo o trabalho que têm feito. Quem é que tem feito o trabalho? Efetivamente, a Rede Europeia Antipobreza, porque na sociedade civil no nosso país, bem como também por essa Europa e por esse mundo, desconstroem e dão-nos conta das fragilidades em que se encontram milhares e milhares de pessoas. Tendo em consideração o relatório que foi agora tornado público da Rede Europeia Antipobreza, de facto, somos confrontados com a dureza de saber que há tanta gente ainda em risco de pobreza e que se torna urgente atuar. Pessoas em risco de pobreza que efetivamente depois também ficam com problemas de saúde mental, ou seja, existe uma propensão maior, segundo são dados, não é, da nossa literatura, de que há um risco de pobreza associado a uma doença mental. Em face do que aqui foi dito por vós, ainda que com muito pouco tempo, e porque se torna importante ouvir o que têm para sugerir, porque estão no terreno, porque lidam com as pessoas, porque estão com a sociedade, com as famílias e porque também há tempos alguém disse da Rede Europeia que é necessária uma intervenção próxima das pessoas, de cada família, que temos que reconstruir um novo paradigma social. Deixo aqui a questão, ou as questões, o que fazer para melhorar, o que fazer para que, na área da saúde mental, em face da realidade existente, o que é que tem que ser alterado e o que é que existe e que não se encontra ajustado à realidade de cada família, de cada pessoa. Muito obrigada, mais uma vez, por todo o vosso trabalho e por tudo o que têm trazido e que nos ajudam a desconstruir e a melhorar toda esta área da saúde mental e da pobreza. Muito obrigado, deputada Paula Margarido. E dava agora a palavra à deputada Irene Costa, representante do Partido Socialista. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Coordenador. Cumprimentar a Sra. Coordenadora. Cumprimentar a EAPN, nas vossas pessoas, bem como todas as instituições e associações que hoje aqui representam, e em nome do Partido Socialista, agradecer a vossa presença e os vossos contributos. Eu gostaria de centrar a minha intervenção em algumas considerações, algumas notas e uma reflexão. Portanto, gostaria de começar por dizer que, de facto, a pobreza é um fenómeno social total e que, portanto, deve ser encarado como um fenómeno complexo. E porque, não sendo um problema exclusivamente económico, a pobreza interage com todas as esferas da vida social, designadamente com a saúde. Dados recentes da ONU apontam que 1% da população mundial concentra cerca de 45% da riqueza existente no mundo.
Significa isto que as sociedades modernas estão a debater-se com um grave problema da distribuição da riqueza, o crescimento económico que se tem sentido, na verdade, não chega a todos de forma igual e o fosso entre os muito ricos e os muito pobres está a aumentar de forma muito significativa. Portanto, a história tem-nos mostrado que o ciclo da pobreza entra quase sempre numa espiral em que se vão perpetuando as desigualdades, sendo, portanto, fundamental a intervenção de um Estado social forte, com políticas públicas robustas, que promovam a inclusão, a capacitação das pessoas e que permitam quebrar o ciclo intergeracional da pobreza. E ao longo destes últimos anos, o Partido Socialista tem defendido uma abordagem integrada e inclusiva, reconhecendo que existe uma forte conexão entre aquilo que é a pobreza e a saúde mental. E por isso o Partido Socialista tem enfatizado a importância de tratar a saúde mental como uma prioridade nas políticas de saúde pública, tal como tem também promovido diversas medidas de combate à pobreza, referindo o seu compromisso com aquilo que é a inclusão social, a melhoria das condições de vida da população e, sobretudo, preconiza uma efetiva igualdade de oportunidade para todos. E, neste sentido, gostaria aqui, então, de deixar algumas notas que me parecem muito relevantes. O PS deu continuidade ao Plano Nacional de Saúde Mental, com o objetivo de reforçar os serviços de saúde mental e integrá-los no SNS, colocando o foco na desinstitucionalização e na criação de respostas comunitárias, mudando o paradigma daquilo que é a saúde mental. Aliás, o governo do Partido Socialista defendeu sempre uma visão progressista de saúde mental, procurando acabar com o estigma desta doença e promovendo uma compreensão mais ampla das suas interações com fatores sociais, económicos e culturais. Recordar também, como já aqui foi referido, que parte dos fundos do PRR destinada à saúde mental, com uma dotação de 88 milhões de euros, para a criação de equipas comunitárias de saúde mental, unidade de móveis e reforço da Rede Nacional de Cuidados Continuados, com foco em cuidados psiquiátricos, sendo o objetivo ampliar as respostas a nível local, como referiu, com a criação de 1.500 vagas de cuidados continuados na área da saúde. Portanto, há aqui os desafios que acabaram por nos expor, há estas dificuldades e que naturalmente nos merecerá a nossa melhor atenção. Mas se a saúde mental e a pobreza são linhas que confluem entre si, não posso também deixar de referir que o PS promoveu diversas medidas de combate à pobreza e que refletem o seu compromisso com a inclusão social. A aposta no aumento histórico e progressivo do salário mínimo nacional, o reforço do apoio social através de aumentos das prestações sociais, como o rendimento social de inserção, o complemento solidário, bem como o aumento das pensões mínimas, e a implementação da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, que reflete bem o nível de compromisso do PS na redução das desigualdades sociais, no combate à redução da taxa de pobreza. Apesar deste caminho e dos avanços que foram sendo conseguidos, sabemos bem que estes desafios continuam atuais e que impactam na vida das pessoas e que resultam da evolução da sociedade e das suas características atuais. Mas porque acreditamos que a combinação dos esforços entre o Estado e os seus órgãos e agentes e as associações, como aquelas que aqui hoje representam, é essencial para a construção de uma sociedade mais justa e solidária, onde todas as pessoas possam ter acesso a oportunidades e recursos que promovam o seu bem-estar e onde ninguém fique para trás, gostaria de deixar à vossa reflexão o que consideramos serem desafios muito significativos na área da saúde mental, sem desconsiderar, naturalmente, todas as problemáticas que aqui já nos manifestaram. Desde logo a escassez de profissionais de saúde mental, que não sendo um problema que existe só em Portugal, mas em todos os países, tem-se revelado um problema persistente. E falo não só de profissionais na área médica, mas de todos os outros elementos que fazem parte destas equipas. A desinformação sobre saúde mental e o desconhecimento sobre os serviços disponíveis são também obstáculos que devemos considerar, pelo que a união dos esforços para a realização de campanhas de sensibilização torna-se muito importante. E a importância de implementar uma abordagem holística, promovendo a integração entre serviços de saúde mental e outros setores, como a saúde física, a educação e serviços sociais. E, por último, o acesso digital, tecnológico e a inteligência artificial. Como aproveitar estas ferramentas, disponibilizando-as a quem delas necessita, mas sem criar disparidade no acesso, considerando as diferentes realidades nos nossos territórios. Portanto, estas são as questões que lhe queria deixar para a vossa reflexão, reiterando em nome do Partido Socialista os cumprimentos pelo vosso trabalho e pelos contributos que hoje aqui nos trazem. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. E dava agora a palavra à representante do Partido Chega, deputada Marta Martins da Silva. Faz favor. Excelentíssimas senhoras, gostaria de começar por saudar e agradecer as entidades presentes neste grupo de trabalho para a saúde mental
pela iniciativa. A saúde mental é, sem dúvida, um dos maiores desafios do nosso país e, infelizmente, não pode continuar a ser apenas uma nota de rodapé nas políticas públicas. E o retrato da saúde mental em Portugal é profundamente alarmante. Estima-se que cerca de 20% dos portugueses sofram de alguma perturbação mental ao longo da vida. A depressão, por exemplo, afeta cerca de 7% da população. Contudo, o problema vai muito além de números. Sabemos que a pobreza e a exclusão social agravam drasticamente estas condições, criando um ciclo vicioso que é difícil de quebrar. A pobreza e a exclusão social estão intrinsecamente ligadas, como referiu, aos problemas de saúde mental, afeta mais de 2 milhões de pessoas em Portugal. Os pobres estão cada vez mais pobres, porque já nem conseguem ter acesso a bens de primeira necessidade. E o resultado é 1,78 milhões de pessoas que vivem com menos de 591 euros por mês, e a maioria mulheres. Por outro lado, o consumo de antidepressivos continua a aumentar de forma exponencial, colocando-nos entre os maiores consumidores da Europa. Se, por um lado, isto demonstra uma maior consciencialização sobre as doenças mentais, por outro, levanta sérias dúvidas sobre o nosso sistema de saúde, nomeadamente a falta de soluções alternativas de tratamento, como, por exemplo, a psicoterapia, que não é acessível a uma grande parte da população devido à falta de oferta no SNS. Outro dilema que Portugal enfrenta é o suicídio jovem. Por exemplo, que é uma das principais causas de morte entre os 15 e 29 anos, um dado que deve preocupar-nos profundamente. Mas a taxa global de suicídio em Portugal ronda os 11 suicídios por 100 mil habitantes. E é, sobretudo, nas regiões mais rurais, como o Alentejo, que se verificam taxas de suicídio absolutamente alarmantes. Uma realidade que, no nosso entendimento, exige uma intervenção urgente e direcionada. Deixo, portanto, algumas questões para refletirmos em conjunto. Sobre os números da depressão, da ansiedade, dos casos de suicídio jovem, que são os casos mais visíveis, que indicam que ainda há muito por fazer, eu perguntava. Então, o que é que estes números nos dizem realmente sobre a forma como estamos a estruturar a nossa sociedade? Será que as respostas estão apenas nos números ou deveríamos estar a olhar para as condições que os criam? Devemos refletir também se não estamos a deixar populações inteiras para trás, isoladas geográfica e socialmente. Será que o SNS está a responder adequadamente ou será que a falta de investimento em serviços regionais e de proximidade está a contribuir para este isolamento? Não deveríamos estar a perguntar o que torna estas áreas mais vulneráveis e como podemos intervir preventivamente em vez de apenas tratar sintomas? Sobre o consumo crescente de antidepressivos, quando o acesso à psicoterapia e a terapias alternativas é praticamente inexistente, pergunto, será que a saúde mental se tornou mais uma questão de controlar sintomas em vez de promover realmente um bem-estar genuíno na sociedade? Estamos a oferecer às pessoas soluções reais ou apenas paliativos que as mantêm funcionais, mas que não as libertam efetivamente? E para finalizar, a ligação entre a pobreza e a saúde mental não é apenas uma questão estatística, não deve ser. É uma realidade vivida por milhões de portugueses e que enfrentam dificuldades sérias e diárias. E aqui quero desafiar-nos a todos a pensar de uma forma mais sistémica. Como podemos nós redesenhar as nossas políticas sociais de forma a que a pobreza não seja apenas um fator que agrava uma condição de saúde mental e outras, mas sim um alvo claro na sua resolução. E, por fim, será que o atual sistema de apoio social está realmente a capacitar as pessoas a saírem da pobreza ou estamos apenas a manter as condições mínimas para se perpetuarem neste ciclo? Muito obrigada. Muito obrigada pelo vosso trabalho. Muito obrigado, Sra. Deputada. E dava agora a palavra à representante do Bloco de Esquerda, a deputada Marisa Matias. Faz favor. Obrigada, Sr. Coordenador, Sra. Coordenadora. Aproveito também para saudar a doutora Joaquina Madeira, a doutora Joaquina Castelão, a doutora Paula Deus e a doutora Maria José Guerreiro pela vossa presença aqui e pelo desafio que nos colocam. É muito pertinente esta audiência que nos requerem e saudamos também, por isso, a criação do Grupo de Trabalho para a Saúde Mental,
e, sobretudo, tendo em conta aquele que são os objetivos que estiveram inerentes à criação deste grupo de trabalho. Partilhamos, como é evidente, a preocupação com as questões da saúde mental. Eu não serei muito longa, mas creio que este tema que nos traz, e sobretudo a questão dos cuidados, é um tema que merece, de facto, muita atenção e entendimento do que é que queremos quando falamos dessa necessidade, como é que queremos dar resposta a essa carência que é evidente e que obviamente é agravada pela pobreza, quer a saúde mental, quer a pobreza, temas e questões bastante complexas. Mas, dito isto, nós sabemos muito bem que é a sociedade que temos que determina a saúde que temos também. E, nesse sentido, há problemas que são novos em relação à saúde mental, que colocam novas pressões, desde logo, por exemplo, a pressão das redes sociais tem sido, obviamente, uma área que vai agravando problemas de saúde mental e para a qual não temos ainda grandes respostas, mas há outros problemas que, digamos, são problemas, de certa forma, velhos, infelizmente, o que significa que não tem havido resposta para eles, desde logo a pobreza, a falta de habitação, a falta de condições dignas e que, de facto, coloca uma pressão enorme nas questões da saúde mental. E, portanto, temos que combater essas dimensões de discriminação, de desigualdade, etc. Mas no que diz respeito especificamente aos cuidados, e porque nós precisamos de garantir prevenção e proteção, obviamente, mas também temos que garantir cuidados, não funciona sem isso. Há obstáculos que nós temos enfrentado, obstáculos que são enormes. Desde logo, quando nós verificamos a ausência dos cuidados de saúde que sejam acessíveis a todas as pessoas, e especificamente na questão da saúde mental, nós percebemos que há aqui também uma razão, de certa forma, histórica e que acompanha o que tem sido a evolução dos serviços de saúde um pouco por toda a Europa, não é? Porque os serviços de saúde na Europa foram construídos numa altura em que não havia consciência da centralidade da saúde mental e da importância da saúde mental. E, portanto, não só nós vamos acrescentando novos problemas, capacidade de identificar novos problemas e de necessidades de intervenção, como estamos sempre a trabalhar com base em serviços e sistemas que, como disse, não foram feitos numa altura em que havia este tipo de sensibilidade. Portanto, os atrasos são vários, em várias dimensões. E a minha questão a esse respeito é muito simples. Se temos noção disto, que os serviços de saúde foram feitos quando havia essa consciência da centralidade da saúde mental, como é que nós podemos fazer, e aí ajudava-nos a vossa reflexão e o vosso conhecimento, como é que podemos fazer para dar essa centralidade a esses cuidados no Serviço Nacional de Saúde, dar a centralidade que permita precisamente garantir que os serviços públicos estão a dar a resposta, mas não intervirmos desta matéria de tal forma que, em vez de estarmos a criar uma resposta pública acessível a toda a gente e a muitas das pessoas em situação de pobreza, se está a criar, pelo contrário, uma nova zona de negócio. E esse é um dos problemas que eu creio que enfrentamos. E, portanto, se nos pudessem, não é bem uma pergunta, é mais uma reflexão, mas também como é que podemos fazer disto uma resposta de cuidados de facto acessível a toda a gente, de serviço público, mas que não seja estes atrasos todos acumulados que nos levam à criação de mais áreas de negócio e, portanto, mais exclusão, mais pobreza e mais degradação dos cuidados. Obrigada. Muito obrigado, senhora deputada. E dava agora a palavra, não sei... Então, faça favor. Eu penso que será a doutora... Paula Deus. Paula Deus, exatamente, vice-presidente. Muito bem, faz favor. A todas e a todos, não vos vamos ocupar aqui muito tempo, dizer que nós não viemos resolver os problemas do mundo nem da saúde mental, senão estaríamos aqui como deputadas. Aquilo que nós viemos foi precisamente ajudar-vos a resolver as preocupações que notaram aqui, mas a resolver de uma forma mais prática. Enumeraram aqui inúmeros problemas, nós conhecemos, nós vimos da rua. Há 10 anos que nós andamos a batalhar, aliás, 12 anos exatamente, que qualquer uma de nós anda a batalhar para uma questão que vos convidamos a focarem-se nela. Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados de Saúde Mental. Portanto, não são os cuidados em sentido genérico, são os cuidados continuados e integrados de saúde mental. Diploma que foi criado em 2010, teve várias alterações. O modelo em si é um modelo bastante emancipado
e corresponde àquilo que são as necessidades da realidade portuguesa. Mais uma vez estamos a responder aos vossos anseios. E porquê? Porque se baseia nas respostas da comunidade. E porquê? Porque vem tirar a pressão sobre a inexistência de profissionais de saúde mental no próprio Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, eu diria, melhor que isto não há. Então, ajudem-nos a construir connosco aquilo que é necessário para que esta rede, que está desenhada, seja implementada. E aqui vimos do deserto. E, portanto, nós antes do deserto não tínhamos chão, estamos a falar de 2010, e de 2010 até 2024 caminhamos no deserto. Portanto, é um chão árido, onde não nasce nada. Responsabilidades à parte, não é isso que nos traz aqui. O que nos traz aqui é a experiência vivida daquilo que são as dificuldades desta resposta. Para quê? Para garantir o que já foi aqui preconizado. Maior igualdade de oportunidades, acesso aos direitos. E, portanto, é a preocupação de todas nós, e, eu digo todas nós, porque nós somos mulheres, e de todos vós, que aqui falaram, enfim, isto, de facto, são temas que, de alguma forma, movimentam mais a sensibilidade feminina. Nós, aliás, está estudado que é um dos motivos, muitas vezes, destas questões serem mais invisíveis, as questões da área social, mas a verdade é essa, e esta em particular. E, portanto, a seguir vou passar a palavra a uma das representantes de uma organização. Antes, só queria dizer que propostas concretas, já foram aqui faladas, alterações ao modelo de organização da resposta de cuidados continuados e integrados. Teremos a oportunidade de colaborar com o grupo de trabalho, voltar às vezes que considerarem, porque temos ideias muito claras para debater, porque não somos dogmáticos, não é? Mas debater com a experiência da rua, portanto, com propostas já. Modelo de organização. Desde logo a dependência, a forma como depende esta unidade de cuidados continuados de determinado tipo de rede e, portanto, passar da rede de cuidados continuados para a área da saúde, por exemplo, para a saúde em concreto, embora mantenha a intersectorialidade. Isto para quê? Para a tornar mais operacional. Para além do modelo de organização, desburocratizar. Está demasiado burocratizado o sistema. Não funciona, não vale a pena. Modelo de financiamento. As organizações da sociedade civil estão disponíveis para colaborar e sempre estiveram. O modelo de funcionamento não é sustentável. Não se trata de ser mais, é diferente. É isso que nós propomos. Crianças e jovens, que é o que me traz aqui, é essa a minha luta. Para além destas questões que são comuns a todos, crianças e jovens, deixava-vos com 2 apontamentos em relação à lei e um dado geral. Apontamentos em relação à lei. O modelo de referenciação tem que mudar. Mais uma vez, estamos a falar de alterações à própria implementação da medida. Porque na referenciação têm que estar necessariamente pedopsiquiatras. O que é que acontece? Nós temos um problema, responde à primeira questão que foi falada aqui, ajudem-nos a responder à falta de problemas. Pois bem, é isso que nós vamos fazer. Nós temos um problema de pedopsiquiatras em Portugal. E convido-vos a ir ao Alentejo, onde nem sequer há, nomeadamente em Évora. E por isso, aquilo que nós precisamos é o quê? É que na efetivação desta medida, as equipas possam referenciar as crianças e jovens independentemente de terem um pedopsiquiatra. Estamos a ajustar a legislação ao país real. É só isso que nós estamos a fazer, com a experiência da rua. Outra questão. O acesso à saúde em Portugal é gratuito para crianças até aos 18 anos. Pois, isto não quando, na aplicação desta portaria e do acesso às respostas de reabilitação psicossocial na comunidade, estamos a responder outro problema, porque as respostas são da comunidade, não são dos hospitais, é comparticipada o acesso das crianças. Porquê? Porque o que é avaliado é a família. As famílias têm que apresentar à mesma declaração de IRS para se avaliar a comparticipação. Então, os cuidados continuados prestados a crianças e jovens acabam por ser comparticipados e, portanto, haver uma taxa. A verdade é essa. Quando está previsto que até aos 18 anos é gratuito. Com estes 2 exemplos termino. Dar-vos um dado que falaram aqui. Convido-vos a ler um dos últimos estudos, que é o coordenado pela professora Margarida Gaspar de Matos, em que diz que 1 em cada 5 crianças sofre de depressão. E, portanto, se não queremos que adultos cresçam a regar os filhos com gasolina, porque em crianças tiveram problemas graves de saúde mental, e mesmo que tenham sido tratados na reabilitação
não tiveram de certeza e hipótese de resposta, porque à data, há 10 anos atrás, nem sequer havia esta medida, então ajudem-nos, por favor, a fazer as alterações que têm que ser feitas aos diplomas que existem e ao modelo de gestão que está neste momento a funcionar. Acrescentar só aqui, para se compreender bem o que é que está aqui em causa. Portanto, esta resposta comunitária, a rede de cuidados continuados, é da iniciativa da sociedade civil. Portanto, o Estado espera que haja iniciativa da sociedade civil para desenvolver estes serviços de proximidade, não é? Só que as condições aqui indicadas não são apelativas, não reúnem as condições suficientes para as instituições poderem aceitar tomar essa responsabilidade. E, portanto, havendo problema, havendo até financiamentos, não há iniciativa. Porque as condições de acesso, de financiamento, de organização, de participação, etc., estão irrealistas. Portanto, temos que adaptar a lei à realidade. Não podemos estar num país da Suécia. Não somos a Suécia. Somos o país de Portugal com esta problemática de incidência da pobreza associada a estes problemas. Portanto, fique claro que a iniciativa é da comunidade, mas a responsabilidade é pública. É o Estado que tem que garantir os direitos. Intermedia pela sociedade civil. Já muito foi dito pelas minhas colegas que falaram anteriormente. Contudo, eu penso que é importante esclarecermos aqui alguns aspectos muito importantes. A saúde e a saúde mental, pura e dura, ou seja, o diagnóstico, o tratamento e a estabilização da doença compete aos hospitais e aos serviços hospitalares, ou seja, aos cuidados primários e aos cuidados especializados. Sempre foi assim e é no âmbito do Serviço Nacional de Saúde que nós queremos que continue por muitos e bons anos e cada vez maior para poder chegar a todos os portugueses ou todos os residentes em Portugal. Agora, a questão dos cuidados continuados. Quando foi criada a Rede Geral em 2006, os hospitais não tinham condições de dar resposta a essas situações. Daí, o próprio Governo, o próprio Estado, ter criado essa rede nacional pedindo às instituições sem fins lucrativos que assumissem esses cuidados ditos na comunidade. Daí existirem vários lares que normalmente nós chamamos que são financiados pela Segurança Social para as doenças orgânicas, por exemplo, para a reabilitação e recuperação do AVC, do infarto, de uma cirurgia, de uma queda. Portanto, agora, à semelhança da Rede Geral, foi criada, como aqui já referimos, em 2010, mas que na realidade as primeiras respostas só foram implementadas em 2018, por isso é que nós temos aqui a lei e é importante todos os diplomas para depois os senhores deputados poderem perceber melhor, porque na realidade no diploma, no papel, foi em 2010, mas só arrancaram para o terreno em 2018 as primeiras experiências piloto da rede de saúde mental, é semelhante, tem um sistema igual. São instituições da comunidade que se candidatam em função das vagas que são abertas, porque, na realidade, os serviços de saúde mental não têm essa função, não têm a função de fazer a reabilitação e inserção social, porque é importante que os cuidados sejam feitos de uma forma integrada e intersetorial. Okay? Os serviços de saúde mental do Serviço Nacional de Saúde diagnosticam, tratam, estabilizam. Assim que o doente está estabilizado, deve passar para uma fase seguinte. Pronto, isto é para tirar aqui um pouco do dogma do que diz respeito ao setor privado e ao setor público. Porque, na realidade, estas respostas também não estão no setor privado puro, ok? Não estão num hospital privado, não estão numa instituição, estão em IPSS, pequenas IPSS. Essas dias da rede geral. Essa era a primeira coisa que nós queríamos dizer. Outra coisa, completando, é que realmente são cerca de 25% da população de Portugal que sofre doença mental. E desses 25%, 1% é doença mental grave. E se nós temos de ter atenção, não gosto de falar em números, mas às vezes é preciso falarmos em números. 1% dos 25% da população que tem doença mental grave e que precisa da continuidade de cuidados, a tal desinstitucionalização que hoje aqui uma senhora deputada já referiu, é para essas pessoas. Em Portugal, estima-se que sejam 100 mil pessoas que precisem destas respostas.
E se calhar nem 1000 têm resposta. Ora bem, a questão está aqui. E a desinstitucionalização realmente é uma das medidas que está no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência para a Saúde Mental, que tem os tais 88 milhões. Mas, infelizmente, devo-vos dizer e dar a notícia que, relativamente aos 500 lugares destinados à desinstitucionalização e assegurados pelo PRR para a saúde mental, ainda não está o diploma final em vigor para as instituições se poderem candidatar. Portanto, está no papel. E é isso que também nós reclamamos. Okay? Os 1.500 lugares, também no âmbito do PRR, para a Rede de Cuidados Nacional de Saúde Mental, tudo dentro da reforma da saúde mental, foram criados até agora, entre 2021 e 2023, pouco mais de 50 lugares. Eles têm que ser 1.500 até 2025. Os 500 lugares também. Portanto, chamamos a atenção para estas questões. Não estamos aqui, de maneira nenhuma, a criticar o governo A, B ou C, porque, efetivamente, isto é uma situação que se tem prolongado no tempo. Agora, não há dúvida que há uma altura da nossa vida que as coisas têm que começar a ter solução. E, portanto, é importante terem consciência disto. Outras medidas no âmbito do BRR também ainda não estão a ser feitas. Agora, recentrando aqui nos cuidados continuados, porque é esse o objetivo, porque nós também podemos cá vir para os cuidados especiais. Pronto. Mas eu gostaria só de dizer isto. É importante também o acompanhamento das respostas e a avaliação no terreno. E, se possível, está previsto a participação das famílias e dos utentes nestes processos, que entrem também neste processo de avaliação e de acompanhamento, porque há que ter a visão de fora e não apenas a visão de dentro. Muito obrigado. Dada a importância do tema, não quis cortar a palavra, sendo certo de que... Peço desculpa, mas teria... De todo modo, queria apenas informar de que agradecemos que nos disponibilizem toda a documentação complementar que faremos distribuir pelos deputados aqui presentes e pelos grupos parlamentares. Portanto, eu sei que a limitação do tempo nem sempre permite uma apresentação de todos os problemas inerentes a uma matéria desta envergadura e, por isso, eu gostaria de pedir se faziam chegar os elementos complementares em papel ou por mail, portanto, para ficar... Pode ser, sim, senhor, que depois os serviços farão a entrega. Agradecendo mais uma vez, dou por terminados os nossos trabalhos. Muito obrigado.